Olá, meu irmão, minha irmã. Nós temos uma meditação para hoje que vem falando da graça estendida de Deus por cada um de nós. A graça é o amor. E a Bíblia Sagrada diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Isso é fato. E a graça de Deus estendida, ela vem junto de encargos, podemos dizer assim, que eu tenho que fazer como filho e filha de Deus. Ou seja, tem alguns requisitos para que eu possa cumprir na minha vida, para que eu possa alcançar o reino dos céus. Porque a graça não é somente Cristo Jesus vindo a esse mundo para morrer pelos seres humanos, e os seres humanos serão salvos pela graça concedida. Não é somente isso. A graça de Deus, ela é estendida para aquele que crê. Quem crê em mim terá a vida eterna, ou tem a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A obediência relacionada à graça, nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 11 e 12. E eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13. Diz assim: 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, Cristo Jesus, ele coloca diante da nação, Israel, a qual ele escolheu, ordenanças para que nós possamos alcançar essa graça que foi estendida a cada um de nós. Então, qual é a primeira coisa que vem à mente quando você pensa em lei? Policiais, multa de trânsito, juízes, prisão, ou você pensa em restrições, regras, pais autoritários, castigo. Talvez você pense em ordem, harmonia, estabilidade, ou talvez mesmo em amor. A Bíblia Sagrada diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu tomo a decisão de servir a Deus, ou de fazer a sua vontade, ou de cumprir em minha vida o querer de Deus, eu estou me submetendo às suas ordens. Senhor, o que queres que eu faça? Então, a graça estendida de Deus é que ele coloca a divindade celestial à tua disposição, à minha disposição. Mas aí também ele coloca uma aliança para mim.
se eu quiser, porque a salvação, ela não vem, podemos dizer assim, só por aquilo que Deus fez. Ela vem também pelo esforço humano, em decorrência do amor de Deus. Porque nós estávamos perdidos. Na verdade, nós estávamos sem esperança. Nós estávamos condenados à morte, porque a Bíblia Sagrada diz: o salário do pecado é a morte, pecado é desobediência, pecado é transgressão da lei de Deus. A Bíblia Sagrada fala disso. Então, a lei de Deus é o Torá, né? E a lei, ela é muito abrangente. Ela está relacionada à vida social, à vida moral, à vida civil, social e religiosa, né? As instruções de Deus, sejam elas morais, civis ou religiosas, incluem todos os conselhos sábios que Deus graciosamente deu ao seu povo, para que eles experimentassem uma vida abundante, tanto física quanto espiritualmente falando. Não é de admirar que o salmista tenha chamado de bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Então nós podemos ver aí que a graça de Deus vem através de uma aliança que ele quer fazer com o ser humano. Não mais como uma nação, porque a nação de Israel, a qual ele escolheu, lá no passado, já foi extinta. E agora a graça vem pelo ouvir a palavra de Deus e cumprir os seus ensinamentos. E Deus, nessa graça estendida, ele comunica a nós o que nós devemos fazer para que possamos herdar a graça de Deus. Porque seria muito fácil, não é verdade, nós aceitarmos Jesus, termos uma vida normal, como a vida a qual nós temos, a qual eu tenho, a qual você tem, e lá no final da vida, quando Cristo Jesus voltar, né, a gente ir para o céu. Ah, não, eu só aceitei a Jesus e tal. Não, não é assim. Então, tem que ter a obediência. Porque quando nós amamos, por exemplo, quando nós escolhemos a mulher para ser a nossa esposa, a gente ama de tal maneira que o que ela pedir, quando a gente está namorando, a gente vai buscar. E se não conseguir no mesmo dia, só volta à presença dela com o objeto do desejo. Não é verdade? Então, Cristo Jesus, ele nos amou de tal maneira que nós estávamos condenados à morte e ele, o próprio Jesus Cristo, veio a esse mundo dar a vida em resgate de seus filhos. Seus filhos, quem são? Aqueles que acreditam na sua palavra. São todos os seres humanos, mas a promessa é para aquele que crê. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então a lei de Deus, ela foi estabelecida não para julgar apenas, mas também para mostrar o caminho. Se você está indo num caminho e você se encontra perdido, você toma informações a respeito de qual caminho é o certo, se você está numa encruzilhada. Aí a pessoa diz: não, quando chegar na encruzilhada, você dobra à direita. Aí você dobra à direita. E você vai chegar no destino. Mas se você diz assim: não, eu não quero ir pela direita, eu acho que ele não está falando certo. Aí você toma o caminho que você acha que está certo. Aí o que é que vai acontecer?
você vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, e quando estiver bem distante e perguntar para alguém, aí alguém vai dizer assim: não, você tomou um caminho errado. E a Bíblia Sagrada, ela diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Você está entendendo? Cristo Jesus, ele fez aliança e ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz como nós devemos andar nesse caminho. E se nós andarmos no caminho que ele estabeleceu, nós vamos ter a vida eterna. Então, lendo a lei ou a Torá, as instruções e ensinos nos livros de Moisés, que se tornaram parte da aliança de Israel, nós somos impressionados com a variedade de instruções. A lei aborda cada parte do estilo de vida do povo de Israel: agricultura, governo civil, relações sociais, adoração. Então, tudo o que o povo precisava para se relacionar com Deus, para obedecer a Deus. Uma vida toda esboçada em ações que agradavam a Deus. Mas eu faço uma pergunta agora, na sua opinião. Na sua opinião. Por que Deus deu tanta instrução ao povo dele, ao povo que ele escolheu? Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 13, diz assim: falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentai para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Assim como o povo de Israel, que fora escolhido por Deus, era um povo de dura cerviz, quanto mais eu e você, que vivemos numa distância há mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos no passado, quando esse povo existia. E em Deuteronômio, Deus mostra para nós que o povo não era obediente, era de dura cerviz. A função da lei, amigo, dentro da aliança, era apresentar diretrizes para a nova vida do participante humano da aliança. Então não é mais o povo de Israel do passado, agora é você. Deus quer fazer uma aliança com você. Ele quer te redimir, ele quer te restaurar, para que você possa, quando chegar no lar eterno, satisfazer-se, porque aqui nessa terra você está fazendo a vontade de Deus, aprendendo a cumprir os preceitos de Deus, cumprindo segundo o governo do reino que ele estabeleceu antes da fundação do mundo para você e para mim, para que quando nós chegarmos lá, nós fiquemos satisfeitos e vivamos felizes. A lei apresenta ao membro da aliança a vontade de Deus, a quem a pessoa chega a conhecer em sentido mais pleno por meio da obediência pela fé aos seus mandamentos e outras expressões da vontade de Deus. Então, a função da lei na aliança mostrava que Israel não podia seguir os caminhos de outras nações. Os governos de outras nações tinham que ser obedientes a Deus e atentar para o que Deus falava através de seus servos, os profetas. Não poderiam viver somente de acordo com as leis naturais, as necessidades humanas, os desejos do coração, ou mesmo as necessidades sociais, políticas e econômicas. Eles poderiam continuar como nação santa, reino de sacerdote, propriedade peculiar apenas mediante a obediência em todas as áreas da vida, à vontade revelada do Deus que tinha estabelecido a aliança. Então nós podemos observar que o propósito de Deus era libertar o povo do mundo.
porque o povo estava sendo seguidor do mundo. E Deus diz em sua palavra, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque que aquele que ama o mundo, ou as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Como no antigo Israel, os adventistas receberam vários conselhos sobre todos os aspectos da vida cristã, por meio do moderno dom profético. Por que devemos considerar esses conselhos como dom de Deus e não um prejuízo ao pensamento e ações independentes? Há perigos em transformar esse dom em algo legalista, como israelitas fizeram com seus dons? A Bíblia Sagrada responde isso. No livro de Romanos, no capítulo 9, verso 32, diz assim: porque não decorreu da fé, assim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então nós podemos observar que Deus estabeleceu tudo para que o homem vivesse em harmonia com ele e depois recebesse a vida eterna. Mas muitas vezes, queridos amigos, irmãos, nós queremos viver como nós achamos que é correto. O mesmo erro praticado por Israel no passado. Senhor, nós queremos um governante como as nações em nossa volta têm um governante. O que era que eles estavam dizendo? Nós não aguentamos mais sermos governados por ti. Apesar das evidências maravilhosas que Deus fez no meio do povo, mas o povo queria um governante humano. E aí estamos nós, depois das escolhas de Israel, para ter um governo da mesma maneira como o povo em sua volta. Aí escolheram reis como Saul, depois veio Davi, depois veio os filhos de Davi, e aí por diante, e chegou até nós, né? Hoje nós temos os nossos próprios governantes. Hoje, Bolsonaro. Antes, outro governante. Depois de Bolsonaro, terá outro, e assim sucessivamente. E somos nós que escolhemos. Você já parou para pensar que nós precisamos nos deixar governar por Deus? Não como uma nação, mas individualmente. Porque quando Cristo voltar, ele não vai salvar os seres humanos por atacado, todos os moradores do planeta. Não. Ele vai salvar o obediente, aquele que obedeceu o concerto, ou seja, a aliança que ele fez com o povo. Então, o desejo do meu coração é que todos nós, eu, você que me ouve, aceite que precisamos nos deixar conduzir por Deus, através da sua palavra, através dos escritos proféticos. Somente assim, querido amigo, querido irmão, porque todos nós somos filhos de Deus, nós podemos nos libertar da condenação que está proposta. O salário do pecado é a morte. Mas, queridos, o que nos conforta, sabe o que é? É o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter essa fé a qual precisamos e que o poder de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas às quais nós entramos em contato. Tenha um dia maravilhoso e que a graça de Cristo se faça presente cada dia na sua vida. Amém. Oremos. Querido Deus, abençoa, Senhor Jesus,
esse querido ouvinte, essa querida ouvinte, que irá ouvir, Senhor Jesus, este vídeo, e que ele possa entender, que ela possa entender que tu nos ama, que tu queres fazer uma aliança com cada pessoa, e que tu queres a salvação, a libertação, e que tu queres nos levar para um mundo onde não há morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas irão passar e tudo será novo. Senhor, abre nossa mente, o nosso coração, para entendermos essas coisas. É isso que eu te peço, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto e te dê a paz.